Então, para a aula de hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade a ver sobre as forças que a gente começou no segundo bimestre. Então, a gente viu que tem duas classificações para as forças, campo e contato. Nós vamos trabalhar nessa unidade as principais forças. Então, a gente viu força-peso, massa vezes gravidade, que junto a gente viu a força gravitacional. A gente viu força de contato, que é quando tem mais de um corpo encostado um no outro. E a gente viu também dentro de contato, quando a gente tem, além de um corpo encostando no outro, uma força externa agindo sobre mais de um corpo, certo? Como que é essa transferência das cargas. E daí a gente também viu a força normal, que quando a gente não tem nenhuma força vertical, a força normal vai ser igual à força-peso. Então, a gente só tem força normal quando o objeto ou a pessoa que a gente está analisando está encostado numa superfície. Então, a gente viu quando a superfície for horizontal, quando o nosso plano for horizontal e quando o nosso plano for vertical. Nós fizemos algumas continhas usando seno e cosseno do ângulo, certo? Para dar continuidade, agora falta a gente ver força de tração, força elástica e força de atrito. Então, hoje nós vamos ficar com força de tração. Sempre que a gente fala de força de tração, vocês têm que lembrar que a gente vai trabalhar com cordas, polia, roldanas. Polia é formado por roldanas. Quem faz academia vê muito disso nos aparelhos de academia, tá? Então, é aplicado a força de tração na academia. É aplicada a força de tração em elevadores. A força de tração é muito comum, tá? A força elástica, para ela acontecer, a gente precisa ter algo elástico, que tenha um coeficiente de elasticidade. Então, ou vai ser uma corda elástica, que ela vai, estica e volta por si só, ou a gente vai ter uma mola, tá? E dentro da força de atrito, atrito vocês sabem que é devido ao contato, então a força de atrito ela é contra o movimento, tá? Ela meio que atrapalha o movimento ou permite o movimento também, né? Por isso que quando a gente trabalhava força-peso, pedia para a gente, em alguns exercícios, desconsiderar qualquer força externa, porque a força de atrito seria uma delas, tá? Mas nós vamos ver mais para frente isso. Hoje nós vamos ficar com a força de tração. Então, força, a gente aprendeu lá no primeiro bimestre, que é uma grandeza vetorial. Quando a gente fala de grandeza vetorial, é porque tem módulo, direção e sentido. Então, a tração, o módulo é condicionado pela ação das outras forças e pela aceleração do sistema. Então, sempre que a gente falar de força, a gente vai ter aceleração, tá? Se a aceleração for zero, então a força resultante naquele sentido é zero. A direção é do segmento da corda. Então, ou está na horizontal ou na vertical, ou inclinada também. E o sentido, a gente tem que analisar que a ação estica a corda. Nesse caso, para a direita, aqui, nesse meu exemplo, a força está puxando para cá, então a corda puxa para cá também, para a direita, ok? Então agora, se a gente abrir lá na nossa apostila,
Lá na página 22, a gente começa a ver força de tração, tá? Então, a gente vai aprender a determinar essa força de tração. Então, sempre que tiver corda, teremos força de tração. A palavra tração deriva do verbo tracionar, que significa esticar ou puxar, tá? Então, vamos trabalhar com polias e vamos trabalhar com corda. A força de tração é uma grandeza vetorial que resulta da interação por contato entre dois corpos, mediada por uma corda, fio, filamento, cabo, etc. Então, até então, a gente viu a força de contato entre dois corpos quando eles estão encostados. A partir de agora, a gente vai ver essa força de contato por meio de um fio, cabo, corda, ok? E muitas vezes a gente vai ver a presença de polia. Então, eu vou fazer um exemplo para vocês. Sem polia e um exemplo com polia. Então, aqui tem a mesma tabela que eu mostrei para vocês lá no Word, que é do nosso CA. Aqui nós temos uma roldana, ok? Aqui uma polia fixa. E polias móveis. Tá? E aqui fala um pouco sobre essas polias. E aqui explica alguns sistemas envolvendo força de tração entre um trem, porque eles não estão encostados, eles têm um pedaço, uma barra de ferro aqui, um puxando o outro, então causa uma tração, tá? Então, sempre que uma força ser transmitida de um corpo para o outro, por meio de um cabo, corda, barra, qualquer coisa que não tenha um coeficiente de elasticidade, vai ser força de tração, não mais força de contato e não mais força de... e não vai ser ainda força elástica, tá? Então, eu vou fazer uns exemplos lá do nosso CA. Quem puder, abre aí, lá na página 11. Eu vou fazer o 21 e o 22. Então, lá na página 11, pessoal, no exemplo 21, a gente tem a seguinte situação. Já veio com um desenho para facilitar e diz assim: uma força de 30 newtons é aplicada em um sistema de blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 2, então o A tem 2 quilos e o B tem 3 quilos, apoiados sobre uma superfície lisa, conforme a figura. Determine a aceleração do sistema e a força de tração no cabo entre os corpos A e B. Então, ele quer a aceleração com que isso vai se movimentar para a direita e a força que vai estar nesse cabo aqui, tá? Onde o A vai acabar puxando o B. Então, a primeira coisa quando a gente está trabalhando mais de um corpo ou forças na física, a gente faz o diagrama de corpo livre. Professor, o que é isso, diagrama de corpo livre? É a gente pegar cada objeto do nosso sistema e representar as forças que estão agindo sobre eles, tá? Então, aqui, o bloco B, eu fiz por primeiro. Então, se ele está em contato com uma superfície, ele vai ter uma força normal para cima e sempre força-peso para baixo, ok?
E como ele está preso em A por um cabo, ele vai ter uma tração para a direita. Então, essas são as forças do bloco B. Então, na vertical, ele vai se movimentar na vertical, o bloco B? Hein, pessoal? Não. Então, a força na vertical, a gente sabe que não tem aceleração, que é zero. Então, a normal vai ser igual a peso. Não pediu a normal nem o peso de B, vamos continuar. Então, na horizontal é o sentido que ele vai se movimentar, certo? E ele vai se movimentar para a direita. Então, a força resultante de B sempre vai ser a massa total do sistema, nós estamos analisando só B, então é a massa de B, vezes a aceleração do sistema, que é uma aceleração constante. E a gente vai ter outra continha com a força resultante em B, com o somatório das forças. Que forças que nós temos aqui na horizontal? Apenas a tração. Então, a força resultante de B vai ser igual à tração. Igualando a de cima com a de baixo, nós chegamos nisto daqui. Então, a tração na corda vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Mas o que o nosso enunciado pediu? Ele pediu tanto a aceleração do sistema quanto a força de tração. Então, ainda não conseguimos descobrir nada. Por quê? Porque tem duas coisas que a gente não conhece aqui. A gente só sabe que a massa de B é 3 quilos. Então, vamos continuar. O bloco A, vamos analisar o bloco A. Ele está se movimentando na vertical? Também não, né, pessoal? Então, na vertical não precisa nem fazer conta. Tudo que tem para cima é igual ao que tem para baixo. Como ele não pediu a normal nem a peso de A, vamos continuar para as forças na horizontal. Então, a gente sempre vai ter uma resultante, que vai ser a massa vezes a aceleração do sistema, e nós sempre vamos ter uma continha que a resultante é o somatório das forças envolvidas. Então, aqui no sistema só tem o bloco A, massa de A vezes aceleração. E para o somatório das forças, a gente colocou tudo que tem para um lado, menos o que tem para o outro lado. Então, para a direita, nós só temos a força, que está puxando aqui, a força de 30 newtons, que deu no enunciado. E para a esquerda, nós temos a tração, que é a corda ou o cabo que liga o A em B, ok? Então, vai ficar força menos tração. Igualando uma a outra, nós chegamos nesta outra conta aqui, que também vai ter tração e aceleração. Então, não conseguimos sair daqui. Só que agora, o que a gente pode substituir aqui? A gente sabe que tração é a mesma coisa que a massa de B vezes aceleração. Então, nós podemos jogar nessa tração aqui, essa partezinha aqui. Então, em vez de T, nós vamos pôr massa de B e aceleração. Por quê? Massa de B a gente conhece, aceleração a gente não conhece. Massa de A gente conhece, o que a gente não conhece desse lado vai ser a mesma coisa que desse aqui, quando a gente substituir por massa de B vezes A. Então, eu copiei essas duas fórmulas aqui embaixo. Aqui, que a gente usou a partir do corpo B, aqui, a que a gente encontrou a partir do corpo A.
Então, eu vou substituir essa parte da tração é igual a massa de B vezes A nesse T aqui, porque a tração vai ser igual na corda, tá? Tanto para a direita quanto para a esquerda, ação e reação. Então, substituindo F, F. T agora vai ser massa de B vezes A, massa de B vezes A, igual massa de A vezes aceleração. Então, essa partezinha aqui foi a que eu substituí pela equação amarela, tá? Continuando. A força foi dada no enunciado, 30. A massa de B foi dada no enunciado, 3. A é uma das coisas que a gente precisa descobrir, a aceleração do sistema. A massa de A foi dada, que é 2. A é uma das incógnitas que nós temos. Então, resolvendo. O 2A nós passaremos para o outro lado do igual, vai ficar negativo. Menos 2A, menos 3A. O 30, que estava positivo, nós vamos passar para o outro lado, também vai ficar negativo. Nós temos menos 2A, menos 3A. Fica menos 5A. É igual a menos 30. O menos 5 está multiplicando, nós vamos passar para o outro lado dividindo. Por quê? Porque precisamos isolar A, que é a nossa aceleração. Menos com menos vai dar mais. 30 dividido por 5, 6 metros por segundo ao quadrado. Agora, se a gente descobriu a aceleração, a gente consegue descobrir a tração. Então, tração é igual a massa de B vezes A. Tração vai ser 3 vezes 6, que dá 18 newtons. Então, aceleração em metros por segundo ao quadrado e força sempre em newtons, tá? Ô, professora, mas quando a gente vai descobrir a força de tração, a gente só faz a de um corpo, o corpo mais pesado? Não, tanto faz. Podia substituir nessa fórmula aqui também. Eu escolhi a fórmula menor. Ah, tá. Tá? Porque esse T tem que ser igual a esse. Se nós fizer por essa, vamos fazer. Ó, vou copiar essa fórmula aqui e vamos fazer por essa. Só para vocês verem que vai dar a mesma coisa. Quanto vale F? 30. O T é o que eu quero descobrir, que é a tração eu chamei de T. A massa de A é 2. A aceleração a gente descobriu que é 6. Nós estamos trabalhando sempre com aceleração constante, tá? Então, vamos manter apenas o T do outro lado. O 30 que estava positivo eu vou passar negativo. E 2 vezes 6 dá 12. Então, menos T, menos 30 mais 12 vai dar menos 18. Tá tudo negativo, vou deixar tudo positivo. A minha tração é igual a 18 newtons. Então, tanto faz a fórmula que eu uso, tá? Tem que chegar na mesma resposta. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Então, vamos para o próximo exemplo, também da página 11. Um pouquinho mais difícil, porque a gente vai começar a ter situações com polias, onde a gente... Professora, e quando tiver qualquer questão que estiver pedindo a força de tração, eu tenho que fazer esse sistema de corpo livre, porque sempre vai ser 2 corpos, né? Sim, na verdade, a partir do momento que a gente estiver trabalhando na física força, é interessante vocês sempre fazerem isso aqui. Ah, ok. Facilita o entendimento, tá? Tá bom. E aqui a gente só fazia força na horizontal, porque na vertical a nossa aceleração ia ser 0. Porque
o nosso sistema vai se movimentar só na horizontal. Agora muda um pouquinho para cá, porque a gente vai ter uma força de tração na vertical e uma na horizontal. Então, a tração vai ser uma resultante inclinada, tá? Então, vou explicar para vocês. É a número 22 da página 11. Sobre uma mesa plana horizontal e sem atrito, por que que ele diz sem atrito? Porque a gente ainda não está trabalhando atrito. O atrito ia causar uma força no sentido oposto à corda, tá? Vamos trabalhar mais para frente situações que a gente vai considerar o atrito, sim. Encontra-se um objeto de massa igual a 3 quilos. Então, Professor, o A tem 3 quilos. professor, Oi. só uma pergunta. Ali no caso do atrito, se tivesse atrito, é porque o B seria mais pesado que o A, né? Que daí o A ia vir para Não, trás. na verdade, sempre tem atrito quando está encostado, tá? Só que aqui, como a gente está aprendendo uma força de cada vez, ele pede para desconsiderar o atrito, porque agora nós estamos trabalhando apenas tração, tá? Quando a gente vê força de atrito, se a gente pegar lá a nossa tabelinha das forças, está vendo que é a última? Aqui nós vamos trabalhar mais ou menos tudo junto, tá? Então, na verdade, sempre tem atrito. A partir do momento que está encostado, tem atrito. Então, aqui é sem atrito porque o enunciado pediu sem. Mas se não dissesse nada, tem que considerar, tá? Sim, eu só queria saber o que ia causar esse atrito. Esse atrito ia causar uma força maior de tração para a direita, porque ele ia ser ao contrário do movimento. Tá? A força de atrito é sempre contrária ao movimento. Por isso que a gente tem aquela situação dos pneus do carro. Volte e meia, os pais de vocês não estão calibrando os pneus? Calibrar os pneus é encher os pneus. Por quê? Porque os pneus eles têm que estar cheios de uma forma que a área de contato da roda com a estrada não seja muito grande. Se a gente encher o carro de pessoas, a gente tem que calibrar mais o pneu. Para quê? Para diminuir a área de contato e diminuir o atrito com o asfalto. Porque esse atrito faz gastar mais combustível, porque ele reduz o movimento, tá? Então, a física está presente em muitas situações do nosso cotidiano. A partir do momento que vocês estão aprendendo força, a gente consegue passar essas forças para muitas situações, tá? Por isso que eu pedi para vocês botarem lá na tabela aplicações, que eu queria que vocês dessem uma pesquisadinha. Então, aqui, continuando o nosso exemplo. Aqui nós temos o bloco A sobre uma mesa e ele está preso a um fio ideal. Quando ele fala ideal é porque a gente não precisa desconsiderar nada desse fio, ele não vai esticar, que passa por uma roldana, aqui está a roldana, e o prende a outro corpo de massa igual a 2 quilos. Então, a partir do momento que a gente puxar A, essa roldana vai girar e nós vamos puxar B para cima. Se nós puxar o B, essa roldana vai girar no sentido horário e nós vamos puxar A para a direita, tá? E o que ele pede? O módulo da força normal aplicada na roldana. Se a roldana está fixa na mesa, assim inclinada, nesse mesmo sentido vai ser a nossa normal. Só que ela vai ser contrária à mesa, então ela vai ser para cima e inclinada para a direita, tá? Ele pediu para considerar a gravidade 10 e raiz de 2, 1,4.
Vamos para os nossos diagramas de corpo livre. O bloco A. O bloco A, ele está apoiado na mesa, então o peso dele é sempre para baixo. O peso de qualquer corpo vai ser atraído pela terra, então é para baixo. E a normal é perpendicular à superfície que está apoiada. Então, aqui ele não vai se movimentar nem para cima nem para baixo. Então, não vamos ter aceleração nesse sentido. A normal vai ser igual à força-peso. Pediu a normal em A? Não. Pessoal, não avacalhem com o meu exemplo. Depois disso vai para o YouTube. Determine o módulo da força normal na roldana, tá? Então, a gente vai precisar trabalhar cada corpo, porque cada corpo vai exercer uma força de tração na roldana. Então, vamos por partes. Vamos analisar o bloco A, o B e a roldana. Primeiro o A. Então, força na horizontal. Sempre força resultante vai ser a massa do corpo que a gente está analisando vezes a aceleração. E nós sempre vamos ter força resultante igual a somatório das forças. Se é na horizontal, no bloco A nós só temos a tração. Então, tração vai ficar igual a massa de A vezes a aceleração. Agora, analisando o bloco B. O bloco B não está encostado em nada, então ele não vai ter normal. Então, ele vai ter uma corda puxando ele para cima, que é a tração, sustentando ele. Sempre que for corda, a gente chama de força de tração. E para baixo, em qualquer corpo, nós vamos ter o peso. Então, aqui, força resultante em B, nós só vamos ter na vertical, porque na horizontal ele não vai se movimentar, então é zero. Então, vai ser massa de B vezes a aceleração. Essa aceleração aqui vai ser constante, que tem que ser igual a essa aqui. E nós vamos ter outra fórmula para forças resultantes em B, que vai ser tudo que está para baixo é igual ao que está para cima. Ou PB menos C, ok? Porque a gente tem força resultante. A gente tem uma aceleração nesse sentido, tá? Então, igualando essa parte com a de cima, nós vamos ter PB menos T, que é o peso de B menos a tração, vai ser igual a massa de B vezes a aceleração do sistema, porque é o sentido que ele se movimenta, ok? Ih, tá acabando o tempo. Aqui, analisando a roldana. Então, a roldana tá fixa na inclinada, né? Na mesa. Então, a normal vai ser perpendicular ao jeito que ela está fixada. Então, vai ser daqui para cima, inclinada. E nós vamos ter uma tração que está ligando em A, uma tração que está ligando em B. E essas trações vão gerar uma tração resultante, porque é uma corda só, tá? Então, a normal tem que ser igual à resultante, porque a roldana não vai sair do lugar. Ela tem que ser fixa. Então, aqui, se eu formar com essas forças aqui, analisando apenas as trações, eu vou formar um triângulo retângulo. Eu vou puxar essa tração de A aqui para baixo. Vou locomover essa flechinha aqui. Para baixo. Vou puxar ela até ela chegar aqui embaixo para a gente formar um triângulo retângulo.
Formamos o triângulo retângulo aqui, que eu desenhei ele aqui. Então, nós vamos ter T, T e a tração resultante. Por que T e T? Porque a tração que vai ligar A na corda e B na corda tem que ser igual, apesar de uma estar na horizontal e outra na vertical. Por isso que elas vão causar uma atração resultante, porque uma está na vertical e a outra está na horizontal. Então, aqui o que a gente vai ter? Pitágoras. Por que Pitágoras? Porque eu formei um triângulo retângulo. Então, a tração resultante, que vai ser igual a normal, que é o que a gente quer, vai ser tração resultante ao quadrado é igual uma tração ao quadrado mais outra tração ao quadrado. Apliquei Pitágoras aqui, então. Pitágoras. Então, aqui, essas trações são iguais, eu posso somar 2t ao quadrado. O contrário de expoente ao quadrado é raiz quadrada, passo isso aqui para o outro lado como raiz quadrada, porque a gente só precisa de TR. Então, TR vai ficar igual. Raiz de 2 não é exata, vou deixar assim. Ou poderia substituir já por 1,4 que foi dado no enunciado. Mas eu deixei para substituir mais lá na frente. T ao quadrado tira a raiz, vai ficar T. O ao quadrado e a raiz se cancelam. Então, agora, o que a gente tem aqui em cima? Que a tração é massa de A vezes aceleração. E nós temos... que PB é igual a massa de B vezes a aceleração. Por que a professora está falando disso? Porque nós precisamos achar a normal. Para achar a normal, nós precisamos da tração resultante. E para achar a tração resultante, nós precisamos da tração. Então, para achar a tração, nós vamos precisar trabalhar com A e com B. Então, essas fórmulas aqui eu vou usar lá embaixo. Então, aqui a fórmula vem do corpo A, a fórmula vem do corpo B. Juntando essas duas fórmulas que nem nós fizemos no exercício anterior, porque tração nós não temos, nós precisamos descobrir a aceleração primeiro, vamos substituir T por massa de A vezes aceleração. Então, substituindo aqui, peso de B, massa de B vezes gravidade, T, massa de A vezes aceleração, é igual a mB vezes aceleração. Massa de B2, aceleração 10. Massa de A3, A, aceleração, não temos ainda. Massa de B2, A de aceleração do sistema. Letra para um lado, número para o outro, chegamos em menos 5A igual a menos 20. Vamos passar o menos 5 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Menos com menos fica mais, 20 dividido por 5, 4. Se estamos falando em aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Agora sim nós conseguimos achar a tração. Eu sempre pego a continha menor, mas tanto faz a de baixo ou a de cima, só substituir. Tração vai ser massa de A vezes aceleração. A massa de A foi dada no enunciado que é 3. A aceleração a gente acabou de achar que é 4. Então, encontramos que a tração é 12. Se a tração é 12, a tração resultante, que é igual a normal, vai ser 12 vezes raiz de 2. Lá no enunciado ele pediu para considerar a raiz de 2 igual a 1,4. Então, a normal vai ser 12 vezes 1,4, que é igual à tração resultante.
certo? Então, essa é a nossa resposta. Essa aqui, como envolve ângulo, fica um pouco mais difícil, né, pessoal? Que a gente teve que aplicar Pitágoras. Querem tirar alguma dúvida? Não? Não, prof. Não? Então vamos para os exercícios. Daí, aula que vem, nós tiramos as dúvidas dos exercícios, ok? Vamos lá, deu tempo certinho. Vamos lá para o nosso grupo do WhatsApp.